Prepare-se para mergulhar em um mundo de mistério e suspense, onde as estradas desertas se tornam o palco de encontros inexplicáveis e eventos sobrenaturais. Bem-vindo a um vídeo que o levará por uma jornada fascinante e arrepiante, onde a realidade se mistura com o inexplicável. Nas próximas histórias você descobrirá que as estradas, geralmente silenciosas e aparentemente normais, podem se tornar cenários de acontecimentos inexplicáveis. Hoje vamos compartilhar 4 histórias arrepiantes que ocorreram nas estradas. Essas narrativas envolvem encontros sobrenaturais, criaturas misteriosas e experiências que deixaram as testemunhas perplexas e com medo do desconhecido. Cada história é única e inquietante à sua maneira, e estamos ansiosos para guiá-lo por esse território sombrio e enigmático. Portanto, aperte os cintos, diminua a luz e prepare-se para se surpreender, pois você está prestes a entrar no mundo sinistro das estradas assombradas. Será que você está pronto para enfrentar o desconhecido? Vamos começar. Boa noite. Hoje quero compartilhar anonimamente uma história que aconteceu com minha esposa, minha sogra e eu enquanto estávamos dirigindo de volta para casa após umas curtas férias. Quero dizer que isso foi tão estranho quanto assustador, que até minha esposa e eu hesitamos em contar com medo de sermos julgados. Eram cerca de 21 horas quando paramos em uma pequena loja à beira da estrada para comprar alguns lanches. Quando saímos de lá, não tínhamos percorrido muita distância quando vimos alguém pedindo carona à distância. A pessoa estava agitando as mãos desesperadamente e conseguimos ver mesmo àquela distância. Minha sogra imediatamente me disse para não parar, pois era perigoso pegar carona com desconhecidos, especialmente àquela hora. Então, continuei dirigindo, pois planejava seguir em frente. No entanto, quando nos aproximamos, percebemos que era uma menina, uma criança de cerca de 9 anos, que estava chorando e pedindo que parássemos com suas pequenas mãos. Minha esposa me pediu para parar, pois achava que algo poderia estar errado. Eu parei ao lado dela e abaixei o vidro do lado dela. Foi ela quem começou a falar com a menina, perguntando se ela estava perdida ou sozinha naquele lugar. A menina estava chorando e implorando para entrar no carro. Minha esposa perguntou se ela estava perdida ou se algo estava errado. A menina explicou que sua avó estava vindo buscá-la, mas sua avó era muito má. Enquanto isso, minha sogra me alertou sobre a aproximação de uma mulher. Quando olhamos, ficamos surpresos ao ver aquela mulher vindo do mato, não da estrada. Era uma idosa com uma aparência muito perturbadora. Desgrenhada, pálida, com cabelos grisalhos soltos, mas acima de tudo, um olhar maligno. A menina gritava e tentava abrir a porta de trás. Minha esposa, sem fazer perguntas, destravou a porta e a menina entrou. Minha sogra e minha esposa me pediram para acelerar e eu fiz isso com os nervos à flor da pele, deixando aquela mulher terrível para trás. A menina não parava de chorar, e minha esposa tentava obter informações dela sobre sua situação, como onde estavam seus pais e por que ela dizia que sua avó era tão má. No entanto, a menina estava inconsolável. Minha esposa sugeriu irmos à polícia, pois não podíamos simplesmente levar uma criança desconhecida conosco, o que poderia nos meter em problemas. Dirigi até a cidade mais próxima para chegar à delegacia e contar o que havia acontecido. No entanto, no caminho, a menina começou a falar. Ela nos disse que não tinha pai e que sua mãe a havia abandonado com a avó para ficar com outra pessoa e que fazia muito tempo que não via sua mãe. Ela alegou que a avó era a única família que conhecia, mas que ela era muito má. Disse que a avó praticava bruxaria com outras mulheres em casa e que matavam animais em rituais.
Às vezes isso era o que ela tinha para comer, entre outras coisas terríveis que a avó fazia. No entanto, antes de chegarmos à delegacia, ela nos contou algo que nos deixou gelados. Pediu que não a levassem à polícia porque ela havia feito algo muito ruim. Minha esposa perguntou o que ela havia feito e a menina explicou que havia envenenado a comida de sua avó e tirado a vida dela. Ela chorava enquanto dizia que seria presa, mas não conseguíamos acreditar no que estávamos ouvindo. Minha esposa perguntou como a avó poderia estar correndo atrás dela se estava morta. A menina afirmou com firmeza que a avó tinha feito pactos com o além e que sabia que ela estava morta, mas ainda assim estava atrás dela para se vingar do que havia feito e levá-la com ela. Juro que os três estávamos sem palavras, ouvindo uma criança de apenas 9 anos dizendo essas coisas. Não acreditávamos na ideia de que a avó falecida estivesse perseguindo a menina, mas a menina estava convencida disso. Chegamos à delegacia, onde a menina foi deixada para dar seu depoimento. Nós também prestamos depoimento. Ficamos na cidade aquela noite, pois minha esposa não queria deixar a menina sozinha até saber o que aconteceria com ela. No entanto, na manhã seguinte, recebemos uma notícia chocante da delegacia. Eles foram até o endereço indicado pela menina e encontraram o corpo de uma idosa no chão, que estava morta há quase 2 dias. Não conseguíamos acreditar. Tentamos encontrar uma explicação, pensando talvez que a avó estivesse envolvida em algum culto com outras mulheres, mas as fotos que nos mostraram eram da mesma mulher que vimos perseguindo a menina. Não conseguimos entender como a vimos depois de sua morte, mas as autoridades simplesmente descartaram a ideia de que a avó morta estava perseguindo a menina. Ficamos com aquela experiência amarga depois de voltar de férias felizes, pois testemunhamos algo inexplicável e assustador. Isso nos fez pensar que existem pessoas más ao nosso redor, e suas energias negativas perduram mesmo após a morte. Olá, Relatos. Me chamo Ana e gostaria muito de compartilhar esta história com seu público. Aconteceu comigo e meu marido, e mesmo que eu não quisesse, foi bem real. Isso ocorreu há 8 anos, quando nosso primeiro filho tinha 9 meses de idade. Tudo começou quando meu marido, nosso bebê, e eu estávamos viajando pela estrada em direção a Minas para visitar a família dele e apresentar nosso bebê. Estávamos felizes e animados, mas quem diria que a viagem se tornaria tão aterrorizante? A noite chegou e meu marido precisava abastecer o carro, pois estava quase sem gasolina. Paramos na primeira estação de serviço que vimos. Enquanto meu marido abastecia o carro, eu peguei o bebê e fui ao banheiro para trocar sua fralda. A estação de serviço estava deserta, com exceção de um carro estacionado em frente à loja. Eu entrei no banheiro sem prestar muita atenção em quem estava lá. Quando entrei no banheiro e comecei a trocar a fralda do bebê, uma senhora idosa entrou. Ela parecia bem arrumada e sorriu para o meu bebê, continuando a sorrir para ele. Eu sorri de volta, já que estava acostumada com as pessoas olhando para o bebê e sorrindo para ele. No entanto, havia algo nessa senhora que me deixou desconfortável, algo em seu comportamento que não me agradava. Era como se meu instinto materno estivesse alerta, e eu só queria sair dali. Eu esperava que ela parasse de olhar para o meu bebê e fosse ao banheiro, mas ela nunca o fez. Ela ficou de pé ao lado da porta, olhando fixamente para o bebê e sorrindo de uma forma estranha. Eu estava me sentindo muito desconfortável, então tentei trocar o bebê o mais rápido possível. Quando terminei, saí correndo do banheiro, mas a senhora se posicionou na minha frente, bloqueando meu caminho. Ela ainda sorria, mas agora seu sorriso parecia falso. Pedi licença, mas ela simplesmente perguntou a idade do meu bebê.
Eu respondi que ele tinha 9 meses e tentei passar por ela, pois meu marido estava me esperando do lado de fora da loja. Foi então que seu sorriso desapareceu completamente do rosto e eu senti um medo intenso. Não por mim, mas pelo meu filho. Eu sabia que algo estava errado com aquela mulher e sua energia era terrivelmente negativa desde que ela entrou no banheiro. Depois que ela parou de sorrir, ela se afastou e eu saí rapidamente do banheiro. Mas a história não parou por aí. No entanto, quando saímos, percebemos que ela estava parada atrás do nosso carro, observando-nos. O medo aumentou e pedi a meu esposo que partisse imediatamente. Ele argumentou que não deveríamos acelerar com o bebê nos braços, pois era perigoso, mas eu insisti que saíssemos dali imediatamente, pois a mulher estava nos seguindo. No entanto, logo nosso carro começou a apresentar problemas, algo incomum, já que ele estava em perfeito estado. Meu esposo havia verificado tudo antes de sairmos em nossa viagem. O carro parou abruptamente e meu esposo mal conseguiu encostar no acostamento. Não fazia sentido, mas o veículo simplesmente desligou. Eu estava chorando, segurando o bebê, e ele também começou a chorar com medo. Enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo, vimos a senhora idosa sair de seu carro e começar a se aproximar de nós. Ela estava furiosa e gritava coisas que não conseguíamos entender. Nós a trancamos do lado de fora, mas ela não desistiu. Parecia possuída por uma raiva maligna. Finalmente, vimos as luzes de uma viatura policial ao longe. Chamamos a polícia e informamos sobre a situação. No entanto, disseram que a viatura mais próxima demoraria pelo menos 40 minutos para chegar, pois estávamos em uma área remota. Mas concordaram em seguir até a próxima cidade com a gente para nos sentirmos mais seguros, dada a presença assustadora da senhora. À medida que a patrulha se aproximava, a senhora saiu do carro e começou a se afastar. Mas, ao olhar para trás, a viatura estava vazia e o carro dela havia desaparecido. Não havia traços dela e os policiais começaram a nos questionar, pois quando eles chegaram não havia sinal da mulher ou de seu carro. Ficamos muito frustrados e até mesmo acusados de inventar a história. Eles até insinuaram que meu marido poderia estar embriagado e me repreenderam por segurar o bebê nos braços. Eles não acreditaram em nossa explicação sobre o que aconteceu. Quando perguntaram sobre o carro e o que havia acontecido com ele, meu marido tentou mostrar que o carro não estava funcionando momentos antes. Mas, para nossa surpresa, o carro ligou perfeitamente naquele momento. Isso só aumentou a descrença dos policiais, que pareciam achar que estávamos inventando toda a história. Ficamos completamente confusos e frustrados com a situação. Nossa experiência com aquela mulher sinistra nos deixou profundamente abalados. Embora a polícia não tenha encontrado nada suspeito e tenha concluído que não havia perigo iminente, nós sabíamos o que tínhamos vivenciado e o medo que sentimos naquela noite. Não vimos mais a mulher idosa e não soubemos o que aconteceu com ela depois daquela noite. No entanto, ficamos convencidos de que algo sobrenatural ou maligno estava envolvido naquela situação inexplicável. Até hoje, a lembrança daquela noite nos assombra, e estamos gratos por termos saído dessa experiência aterrorizante sem ferimentos graves. Cuidem muito bem de seus filhos, pois o mundo está repleto de coisas obscuras e perturbadoras. Olá, Relatos. Minha família e eu queremos compartilhar com você algo que aconteceu em uma viagem de família que fizemos em 2018. Geralmente viajamos de avião, mas desta vez decidimos ir de carro, pois seria mais conveniente para nos locomovermos na cidade de nosso destino.
A viagem tinha uma duração de 14 horas, então meu irmão e meu pai se revezariam na direção. No carro estavam meus pais, meus 2 irmãos e, é claro, eu. No início, tudo estava indo normalmente. Meu irmão estava usando o GPS em seu celular, já que era a primeira vez que viajávamos de carro e não conhecíamos o caminho. Por volta das 2 da manhã, todos estavam dormindo, exceto eu e meu pai, que estava dirigindo. Então meu pai percebeu que o GPS havia parado de funcionar, pois a conexão tinha sido perdida. Meu irmão tentou resolver o problema, mas não conseguiu restaurar a conexão. Meu pai sugeriu que encontrássemos um lugar para estacionar e trocar de lugar para que ele pudesse descansar. Dirigimos por mais algum tempo e, de repente, entramos em um pequeno vilarejo onde a história estranha começaria a se desenrolar. À medida que meu pai dirigia pelas ruas daquela cidade, notamos que quase todas as pessoas estavam do lado de fora de suas casas. E todas, absolutamente todas elas, estavam paradas e nos observando enquanto passávamos com a caminhonete. Eles nos olhavam de maneira intensa, o que nos pareceu muito estranho. Meu irmão estava fazendo piadas sobre a situação, mas eu me recusei a filmá-los, pois os vidros do carro não estavam escurecidos e eles poderiam ver que estávamos os gravando. Além disso, todos pareciam extremamente peculiares. Um detalhe importante é que todos estavam vestidos com roupas muito antigas, não apenas sujas ou rasgadas, mas roupas que pareciam ter saído de outra época, como vestidos longos com babados para as mulheres e roupas antiquadas para os homens. Muitas das luzes na cidade estavam apagadas e apenas algumas casas tinham luz acesa no interior. Podíamos ver as pessoas olhando para nós pelas janelas de suas casas. Toda a situação era extremamente estranha. Não era normal que tantas pessoas estivessem acordadas àquela hora da madrugada, e a maneira como nos olhavam com expressões hostis nos deixou desconfortáveis. Minha mãe ficou muito assustada e pediu a meu pai que acelerasse para sairmos dali o mais rápido possível e voltar para a estrada. A verdade é que não sabíamos onde estávamos, já que nenhum de nós tinha sinal de celular naquela área. Finalmente conseguimos sair da cidade e retomar a estrada. Meu pai sugeriu que meu irmão trocasse de lugar com ele. Ele estava muito cansado e precisava descansar. Depois disso, adormeci e a viagem seguiu normalmente. Os dias passaram, as férias chegaram ao fim e era hora de voltar para casa. Durante todo o período de diversão e atividades, nenhum de nós se lembrava daquele evento estranho. No entanto, quando estávamos retornando para casa, ainda durante o dia, por volta das 6 da tarde, passamos novamente por aquele lugar. Mas havia um detalhe importante. O lugar estava completamente abandonado. Era impressionante ver as casas em estado deplorável, algumas quase desabando com janelas quebradas, e as ruas completamente vazias. Era como uma cidade fantasma, o mesmo lugar onde havíamos passado naquela noite. As casas eram as mesmas, assim como a estrada que havíamos percorrido, mas agora tudo estava abandonado e em péssimas condições. Ficamos chocados ao ver aquela cena e lembrar das pessoas que nos observavam daquela maneira estranha. Não conseguíamos acreditar no que víamos. Meu irmão queria que meu pai parasse para explorar, mas minha mãe se recusou. Ela tinha medo de que pudéssemos trazer más energias para casa e não queria se envolver com aquelas coisas. Nunca soubemos o que eram aquelas pessoas, se eram fantasmas, entidades demoníacas ou algum outro tipo de ser. O que sabíamos com certeza é que não eram amigáveis e não tinham boas intenções. Continuamos nossa viagem e não olhamos para trás, mas aquela experiência assustadora permaneceu em nossas memórias. Nunca conseguimos encontrar o nome daquele vilarejo no mapa, pois parecia não constar em lugar algum. Espero que você nunca precise passar por algo semelhante, pois aquele lugar parecia ser habitado por algo sinistro, especialmente durante a noite. E assim termina minha história.
cuidem-se por onde quer que vão. Boa noite. Olá, relatos e ouvintes. Me chamo Pedro Gonçalves e desta vez gostaria de compartilhar algo tão estranho e bizarro que aconteceu comigo e minha parceira enquanto estávamos viajando no meu carro pela estrada do norte para o sul do Brasil. Já se passaram 2 anos desde que isso aconteceu. Estávamos indo passar as férias de Natal na casa dos pais da minha namorada. A noite nos alcançou na estrada e nós sempre gostamos disso, pois apreciamos muito viagens noturnas. As estradas por aqui são muito seguras e a hora do dia não costuma ser um problema quando você está dirigindo. Pelo menos era o que pensávamos. Estávamos ouvindo música, ambos em silêncio, apenas desfrutando da viagem, quando de repente minha parceira gritou para que eu freasse. Pisei no freio o mais rápido que pude, evitando um choque à frente, mas isso não foi o que mais nos assustou. Quando olhamos para a frente, vimos algo rastejando no meio da estrada. As luzes do meu carro ainda não iluminavam completamente, mas parecia um animal, uma espécie de réptil, atravessando a estrada de um lado para o outro. No entanto, minha parceira não estava convencida disso. Ela sussurrou nervosamente: "Pedro, acelere um pouco para ver o que é isso." Avancei apenas cerca de 1 metro e as luzes do carro iluminaram completamente aquela coisa. Ficamos chocados ao perceber que era uma pessoa, pelo menos a forma do corpo e da cabeça era humana, mas os braços e pernas eram tão curtos quanto os de um lagarto. Quando virou para nos olhar com aqueles olhos brilhantes, ela se arrastou rapidamente em direção ao mato, desaparecendo na escuridão. Devido ao choque do momento, minha parceira e eu nem tivemos tempo de pegar nossos celulares para gravar ou tirar uma foto. Após ver aquela coisa se arrastando como um lagarto pelo chão, ficamos em silêncio por um tempo, tentando processar a situação. De repente percebi no espelho retrovisor que um carro estava se aproximando, o que me fez reagir e avançar. Minha parceira me perguntava se o que vimos foi real, se eu também vi, e eu respondi: "Sim, eu também vi, você não imaginou nada disso." Mas o que era aquilo? É algo que nunca saberemos. Temos a teoria de que talvez seja resultado de algum experimento do governo que tenha saído de controle e escapado. Ou talvez sejam seres que vivem entre nós, mas nos matagais ou sob a terra, seres que nunca se deixam ver pelo olho humano. Não sabemos exatamente o que era. Mas o que estou compartilhando com vocês é real. E compartilho essa história porque talvez haja mais pessoas que tiveram encontros com esse tipo de seres. E adoraria ouvir suas experiências. Obrigado por me ouvirem.